Pronto, tá gravando. Vamos lá. Eu separei dois slides. A gente tem o primeiro, que é Fundamentos do Som, a ciência por trás da emoção. Que a gente vai entender um pouco da introdução à teoria musical. E o segundo slide é a teoria musical na composição. Apesar que tanto um quanto o outro, a nossa visão e o nosso objetivo é aprender a teoria musical para aplicar na composição. Então, cada informação que a gente extrair desses slides que for dita, a gente tem que pensar justamente nisso. Onde eu aplico isso na composição? Então, se vocês ouvirem algo e lembrarem de algum exemplo de alguma canção, é só citar que a gente vai justamente construindo essa linha. A teoria musical aplicada na composição. Então, esse é o nosso foco. A teoria musical como uma ferramenta para compor. Então, vamos começar com o slide. Deixa eu botar em modo apresentação. Deixa eu fechar essa aba. Não vou conseguir ver vocês. E se eu não fechar isso aqui, acho que vai atrapalhar na gravação. Mas vamos lá. A gente vai começar com a definição de som. Pera que acho que ele cortou. Então, vou ter que fazer assim. Para ele não cortar F11. Isso. Acho que assim. Isso fica melhor assim, que não corta tanto. Vamos lá. Fundamento do som. E aqui eu separei uma definição do que é som. O som é uma vibração mecânica que se propaga pelo ar e é percebida pelo ouvido humano. Nem toda vibração, porém, é música. Então, é uma definição bem inicial, só para a gente entender e lembrar a definição de som. Mas o que eu quero focar são nas propriedades do som, que são quatro. A primeira propriedade é a altura. Define-se em som grave ou agudo, determinado pela frequência da vibração. Então, eu quero sempre que a gente tenha em mente aquilo que eu falei, sempre a teoria musical aplicada na composição. Então, como propriedade do som, a primeira que a gente está aprendendo é a altura, grave e agudo. E aí, como é que a gente aplica e quando aplicar uma nota grave ou uma nota aguda numa composição? E aí alguém pode citar um exemplo de uma música que utiliza grave, e se aquela música combina com aquele grave que foi encaixado, uma música que use agudo, e se a mensagem combina. Alguém sabe algum exemplo? Senão eu vou citar um aqui. Pode falar. Um exemplo de música aguda, da altura da nota aplicada na composição. A música Até que o Senhor Venha. O refrão, ele é bem agudo. E o que é que essa letra está dizendo? A letra, né? Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, é, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. E olha o que a declaração da letra. A letra está falando de uma continuidade, de uma permanência diante de Deus, de perseverança e de um clamor pelo dia do Senhor, que a gente sabe aquilo que a Escritura diz, é o grande e terrível dia do Senhor. Então, um dia glorioso, a qual Deus vai derramar o seu juízo sobre a terra. Então, essa parte não dava para cantar a música toda em grave. Apesar que o início ela começa com grave. Mas você vê que o início começa quase como se fosse um sussurro, relembrando dos feitos do Senhor. E conforme a música vai crescendo e a compreensão e o entendimento da letra vai crescendo, ela vai subindo e vai ficando mais aguda. Então, quando a gente aplica a altura na questão da composição, a gente tem que ter isso em mente. A nota grave serve para uma coisa, a nota aguda serve para outra. Se eu estou falando de alguma coisa que tem que ser dita rasgada, eu tenho que ir para o agudo. Agora, se eu estou usando alguma coisa que pode ser usado grave, por exemplo, a música Ouço Deus Me Chamar de Ludmilla Febre, ela começa alta madrugada vai, já estou deitado, mas acho que já estou deitado, é isso. Ouço Deus me chamar, sua voz suave é como um sussurro. E esse início da música é bem grave. E olha o que ela está falando, é madrugada, então madrugada ninguém pode fazer muito barulho. E aí ela vai dizendo, ouça o seu sussurro, e ela faz uma voz suave. Então vocês conseguem perceber a altura sendo aplicada de acordo com a letra? Então sempre olhar para a letra da música quando estiver compondo e pensar como aplicar uma nota, onde aplicar uma nota grave, onde aplicar uma nota aguda. Vai depender da mensagem que a música está sendo transmitida. Então, ter essa ideia e essa mentalidade é importante para que a composição aconteça e que a letra e a melodia encaixe, que a altura combine com aquilo que está escrito. Tem esse primeiro ponto da propriedade do som. Deu para entender? Deu. Pronto.
O próximo é a questão da duração. O tempo de propagação do som pode ser longo ou curto. E é do mesmo jeito. A nota, ela é dividida em tempos de duração. Inclusive, quando a gente for estudar a questão da construção de partitura, existem os símbolos que representam a duração de cada nota. E como aplicar isso na questão da composição? Depende do que a gente também está dizendo. Depende do que a gente está dizendo, a gente pode segurar uma nota, pode estender, pode ser uma nota curta. De novo, é você olhar para a letra, você pensar. Essa parte pede uma nota com a duração maior, pede uma nota com duração menor. Claro que a gente não vai ficar paranoico o tempo todo, meu Deus, isso aqui, porque vai fluindo de certa forma com naturalidade. Quando a gente vai entendendo e vai estudando isso, vai ficando bem mais fácil. Então, fica mais natural a questão da composição usando a teoria. Mas é importante a gente entender o que, é que a gente está fazendo. Então, quando a gente entende, tá, essa parte aqui eu quero uma nota mais longa porque essa letra está dizendo isso. A letra está dizendo, sei lá, alguma coisa que remeta a algo que demora muito. Não veio nenhum exemplo agora na cabeça, mas que pode ser aplicado na questão da composição, é entender que a letra ela transmite uma mensagem. Por transmitir uma mensagem, eu posso usar a duração da nota para transmitir essa mensagem com maior excelência. Ô, José, Oi? só uma dúvida para ver se eu entendi. Dá para usar o exemplo dessa música mesmo da Ludmilla Ferber, me chamando, me chama, eu vou. Essa Isso puxadinha. tem uma Isso duração longa essa nota. tá, isso é é isso, uma duração Isso, longa? uma duração curta, obrigado por lembrar dessa música. Como um sussurro. Então, você percebe que no início é tudo bem pausado? Como um Sim, sussurro, porque o sussurro é pausado. Então, ao invés de sustentar, as notas são mais divididas. Agora, no refrão, não. Quando ela canta Eu Vou, então esse desespero, esse desejo de ir ao encontro de Deus. Então, essa corrida, pelo menos quando eu ouço essa parte, eu vou, eu imagino alguém no campo correndo ao encontro, Jesus com uhum, braços abertos. Então, você consegue ver a nota sendo sustentada. Pelo menos na minha cabeça, passa quase como um filme, em câmera lenta, a pessoa correndo ao encontro de Jesus. Então, ela sustentou a nota. Então, legal. sendo de forma proposital ou não, na hora da escrita, a letra combina, a melodia e a duração da nota, a altura da nota combina com aquilo que está sendo cantado. Então, acho que essa música realmente ela é recheada de bons exemplos do que se fazer numa composição. E outra parte da propriedade do som é a intensidade. O volume do som pode ser forte ou fraco, determinado pela amplitude da onda. Então, a intensidade é da mesma forma. Até que o Senhor venha é uma letra firme. Beba tudo Babilônia é uma letra firme. Então, a intensidade, o volume do som, ele tem que ser forte, porque para transmitir uma mensagem sobre a ira de Deus, sobre um desespero, sobre um clamor, tem que ser forte. Agora, se eu estou cantando uma música sobre descanso, sobre um sussurro, como a gente citou exemplo, aí o volume ele tem que ser mais fraco. Então, cada ponto desse da propriedade do som pode e deve ser aplicado na composição, porque vai traduzir melhor aquilo que a gente está escrevendo e vai fazer com que a mensagem seja mais compreendida, porque a letra, a melodia, as notas, a duração, a intensidade e a altura estão combinando com a mensagem da música. Então, essa questão da intensidade também deu para entender, né? Deu sim. E a música Espírito Santo também da Fernanda Brum, acho que seria um bom exemplo, É um né? bom exemplo. Ela começa bem suave, porque é uma conversa, um pedido de clamor. É o coração cansado, coração ansiando por o consolo do Espírito Santo e começa suave, uma conversa, um diálogo. Então, se ela começasse, por exemplo, Espírito Santo, não ia combinar, entendeu? Porque não é essa a mensagem da música. Eu fui bem Uhum. exagerado e eu vou ser bem exagerado, porque eu acho que quando a gente faz bem marcada a questão da didática, acho que fica mais claro. Então, ela não podia chegar usando um drive, Espírito Santo. Ela pode, porque cada um pode fazer o que quiser. A música tem essa amplitude, essa facilidade, você pode fazer o que quiser. Mas não combinaria com a mensagem da música. Então, vocês conseguem entender isso? Sim, O outro ponto é o timbre, que é a identidade sonora que diferencia um violão de uma voz, mesmo tocando a mesma nota. Então,
Você pode tocar o Dó3 no violão. Você pode emitir o Dó3 com sua voz, você pode tocar o Dó3 no teclado. Cada um tem uma característica e uma sonoridade. E o que é isso? Isso é o timbre. Essa diferença, mesmo tocando a mesma nota, a mesma frequência, é como se fosse a cor do som, a característica individual e única, isso é o timbre. Por isso cada um tem um timbre, cada um tem um timbre único. Nenhum timbre é igual. Até quem imita, tem pessoas que imitam, né, cantores, acho que todo mundo já viu, mas o timbre nunca fica 100% idêntico, porque o timbre é algo muito único, que depende de diversos fatores, como a forma como você canta, a questão da garganta, da formação do aparelho fonador, tudo isso influencia na questão de como o seu timbre vai ser. Então é algo muito único, ninguém tem como reproduzir o timbre da mesma forma de outra pessoa, eu estou falando agora da voz, porque o timbre é algo único. Então cada um tem o seu timbre, os instrumentos têm a diferença de timbre, teclado, violão, violino, mesmo tocando a mesma nota, o timbre é sempre diferente. Essa questão do timbre também ficou bem claro, né? Sim. Vamos lá prosseguir. O próximo ponto da teoria musical, que eu acho que é algo que muita gente acaba se atrapalhando, é na diferenciação de nota versus acorde. Primeiro que a nota é um som isolado. Por exemplo, você pega o teclado e você toca a nota Dó, é um único som, porque é uma nota. Agora, se você toca Dó, Mi e Sol, você está tocando um acorde. Porque o acorde é uma combinação de 3 ou mais sons executados simultaneamente. Então, como entender a diferença de nota e acorde? Nota é um único som. Acorde é a junção de 3 ou mais sons. No caso de 3 sons, uma tríade. 4 sons, tétrade. E aí são assuntos que a gente vai estudar mais para frente. Mas entender essa diferença, que nota é um único som. Acordes são 3 ou mais sons. É importante, porque às vezes acho que todo mundo já ouviu alguém toque essa nota no violão. E aí, se você manda tocar a nota no violão, tocar a nota dó, é um único som. Então, se você quer que saia aquele som quando é tocado dó, mi, sol, então é um acorde de dó. Então essa diferença e essa compreensão é importante. Nota, um único som. Acorde são 3 ou mais sons executados simultaneamente. E aí eu quero fazer uma pergunta, a ver se vocês entenderam bem. Quando eu canto notas ou eu canto acordes? De forma simultânea. Acordes? Não. Quando eu canto nota. Eu não tenho como cantar um acorde. De uma vez só, não. Eu não tenho como cantar de uma vez só um acorde. Porque minha voz só reproduz uma nota por vez. Entenderam? Entendi. Eu não tenho como cantar um acorde de uma vez só. Eu posso cantar o dó, depois cantar o mi, depois cantar o sol. Mas eu não Sim. consigo cantar o dó, o mi e o sol ao mesmo tempo. Existe até a questão do canto polifônico, que são pessoas que conseguem cantar mais de uma nota ao mesmo tempo, mas isso é bem raro. Mas a voz humana canta uma nota por vez. Então, a melodia da voz, quando a gente vai fazer uma partitura, é uma nota por vez. Você vai fazer a partitura da melodia feita pela voz humana, você vai colocar uma nota por vez. Porque a voz só reproduz uma nota por vez. Então, a voz, quando a gente canta nota por nota. Ficou claro, gente, essa parte também? Ficou. Sim. Vamos lá continuar. Escada musical. Tom e semitom. Semitom é a menor unidade de distância entre duas notas do sistema ocidental, como de dó para dó sustenido. Dois semitons formam um tom. A escala cromática reúne os 12 semitons disponíveis. E aí, eu quero que a gente faça a escala cromática para ficar bem mais didático. Vamos lá, a escala cromática ela é formada primeiro pela escala natural, né? E tem os semitons também inclusos. Então vamos lá, fazer dó, ré, mi, fá. Vocês estão conseguindo ver? Sol. Gente, vocês estão conseguindo ver? Tá aparecendo para vocês?
Né, eu tô vendo você, José. Não tá aparecendo? Não. Peraí, deixa eu ver aqui. Poxa, eu tava falando e não tava apresentando a tela. Não, a gente só tá vendo seu rostinho lindo. Ah, meu Jesus amado. Mas o Quando slide tiver, eu vou mandar. Amém. Tem problema não, segue. Vamos seguir. Coloca aí. depois você manda pra gente lá no grupo. Agora tá aparecendo. Tá? Então ficou bem mais Agora difícil. tá. Mas só para voltar o slide. Ah, meu Jesus amado. Aquele slide onde a gente já Mas você passou. acha que gravou? Você gravou os slides? Não. Ó, Começa do início, então, brincadeira. propriedades do som que a gente estudou. Nota Mas versus acorde. coloca no grupo e a gente vai acompanhando com as Isso. aulas. E a Vendo. escada musical tom e semitom. Mas a partir de agora, a gente vai acompanhando. Pronto, desenhei. Todo mundo conhece Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que o que Sim. acontece? Entre aqui existem intervalos, ó. Por exemplo, de Dó para Ré existe o Dó sustenido. De Ré para Mi existe o Ré sustenido. De Mi para Fá não existe nada, porque aqui é meio tom. Daqui a pouco eu explico isso. De Fá para Sol existe o Fá sustenido. De Sol para Lá existe o Sol sustenido. De Lá para Si existe o Lá sustenido. Agora voltando. De Si, e agora voltando para Lá, tem o Si bemol. De Lá voltando para Sol, Lá bemol. De Sol voltando para Fá, Sol bemol. Aqui não tem nada, porque como aqui em cima não tem, aqui embaixo também não vai ter. De Mi voltando para Ré tem Mi bemol. E de Ré voltando para Dó tem o Ré bemol. Então, o que acontece? Quando você vai vindo para cá, da esquerda para a direita é o sustenido. Da direita para a esquerda é o bemol. Até aí está tudo claro? Ah, Pronto. É só lembrando. O que é um semitom? Semitom é um intervalo de meio tom. Então, daqui para cá tem meio tom. Ó. De Dó para Dó sustenido, meio tom. De Dó sustenido para Ré, meio tom. Então, de Dó para Ré eu tenho quanto? Meio mais meio, 1. Entenderam? sim. Do mesmo jeito. De Ré para Mi, eu tenho... Meio. Não, de Ré para Mi. Vai ter Ré, Dó sustenido, Mi. Eu tenho um tom também. Entenderam? Porque de Dó para Dó sustenido, de Dó Sim. não, de Ré para Ré sustenido, meio tom. De Ré sustenido para Mi, meio tom. Meio mais meio, 1. De Mi para Fá, eu só tenho meio tom. Porque não tem Mi sustenido aqui. Entenderam? Entendi. Então é meio tom. De Fá para Sol, um tom. De Sol para Lá, um tom. De Lá para Si, um tom. Então, da esquerda para a direita são os sustenidos e da direita para a esquerda são os bemóis. Isso daqui ficou claro? Sim. Se tiver um papelzinho, escreva, que isso daqui é importantíssimo. E aí, o que é isso? Tente imaginar um teclado. Porque o teclado acontece isso. As teclas brancas é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E as teclas pretas são esses acidentes. O Dó sustenido é uma tecla preta no teclado, o Ré sustenido é uma tecla preta, o Fá sustenido é uma tecla preta, Sol sustenido, Lá sustenido. E aí, deixa eu ver se eu consigo colocar uma foto de algum teclado que vocês vão ver. Eu vou perguntar. Essa daqui tá boa. Vamos lá. Vocês conseguem ver aqui onde está essa mãozinha? Ó? Aqui Sim. começa o Dó.
Dó, vamos só para a tecla branca. Vamos ignorar por enquanto as teclas pretas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e repete. Dó, Ré, Mi. E o que são essas teclas pretas? São os acidentes. Então, Dó, Dó sustenido. Ré, Ré sustenido. Mi, Fá, Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. Si, Dó. Então, quando olhar para um teclado, lembre da escala cromática. Lembre das teclas brancas. Lembre, as teclas pretas são os acidentes. Os sustenidos e os bemóis. Então, ficou clara essa parte? Sim, Pronto. escala cromática. Escala cromática, exatamente. Vamos continuar. Semitom, uma distância de meio tom. Tom, a distância de 2 semitons. Então vamos lá, deixa eu ver aqui só para ver se ficou claro mesmo. Que nota é essa aqui? Ré sustenido? Não. Exatamente, é isso mesmo. Ah, tá. É sustenido. Então ficou claro. Deixa eu ver mais uma. Que nota é essa aqui? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Lá sustenido? Não, Não. É Si. Si, exatamente. Os sustenidos são as teclas pretas. Eu lembrei sempre disso. Eu Tanto o achei que sustenido estava quanto o colocando semitono. eu achei que estava na preta, estava na branca, Isso, né? é na de baixo. Mais uma para ver se ficou claro. Essa aqui. Dó sustenido. Isso. Pronto. Então vocês conseguiram entender a escala cromática, os tons e os semitons. Vamos dar continuidade. E o bemol, você vai falar depois? Não, esse bemol é a mesma coisa, só que voltando. Então vamos lá, deixa eu ver se não ficou claro. Por exemplo, olha aqui. Imagine que aqui é o teclado. Essa nota é a mesma dessa. A questão é que aqui indo é o dó sustenido e voltando é o ré bemol. Dó sustenido e ré bemol tem o mesmo som. Entenderam? Uhum. Depende de onde eu estou indo. Se eu estou indo da esquerda para a direita, é dó sustenido. Se eu estou vindo da direita para a esquerda, é o ré bemol. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos ver a imagem. Teclado. Aqui é dó sustenido e aqui também é ré bemol. Entendeu? Porque de dó Uhum. para cá é dó sustenido, mas se eu voltar de ré para cá, ele é ré. Bemol. Entenderam? Sim. Pronto. Vamos continuar. Agora é decifrando a cifra. Cada letra dessa simboliza uma nota, um acorde. E aí nós precisamos entender o que significa cada letra dessa. Então, Lá é representado por A, e assim, ó, do A até o G. E aí, começando pelo Lá, fica mais fácil de decorar, entendeu? A, Lá, B, Si, C, Dó, D, Ré, I, Mi, F, Fá, e o G, o Sol. Então, para decorar a cifra, decorar não, aprender, né? Você vai começar do A e vai até o G, o A partindo do Lá. E aí, se eu quisesse fazer um Lá sustenido, como é que eu faço? Boto um A e boto o símbolo de hashtag. E fica Lá sustenido. Hashtag jogo da velha, não sei como é que vocês chamam. Ficou claro, gente? Ficou. Se eu quero fazer o Lá bemol, é o A e o Bzinho minúsculo. Então, primeiro vai a nota, o acorde, depois vem se ele é sustenido ou se ele é bemol. Se ele for só o Lá, não for sustenido nem bemol, só botar o A. Pronto, né? Então vamos. Pronto. Construção da harmonia, intervalos e acordes. E aí nós vamos voltar para a imagem.
do teclado e para isso que nós desenhamos. Primeiro, tem um padrão numérico que eu gosto, fica mais fácil na questão de aprender como se forma um acorde. Porque um acorde ele é formado pela tônica, pela terça e pela quinta. E aí, para ficar mais fácil, você pode lembrar assim: um acorde maior é 1, 5, 4, e o acorde menor é 1, 4, 5. E aí, como assim? Vamos formar Dó maior. Dó maior. Começando do Dó. Dó maior tem quais notas? Dó maior tem o Dó, que sempre começa por a primeira. Se a gente está fazendo Dó, vai começar por Dó, né? A quinta. Aí a gente vai contar 5, contando com os acidentes. Então, 1, e sempre partindo de onde a gente parou no Dó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o acorde de Dó tem Dó e tem Mi. E agora 4. No caso, lembrando, é o acorde de Dó maior que a gente está fazendo. 4. Mas a gente parou na onde? No Mi. Então, vamos contar 4 partindo do Mi. 1, 2, 3, 4. Então, Sol. Então, o acorde de Dó maior é formado por 3 notas. Lembra que um acorde ele precisa ser formado por 3 ou mais notas? Então, as 3 notas que formam o acorde de Dó é Dó, Mi e Sol. E aí, qualquer acorde maior você consegue fazer desse jeito. 1, 5, 4. Agora, um acorde menor. Vocês estão aí? Estamos Sim. tentando Tá. essa parte que é muito difícil. Tá difícil? Essa Então, agora tá um pouquinho. vocês vão formar o menor. O acorde de Dó menor. Então, vamos lá. Quero ouvir vocês falando para vocês conseguirem entender. Primeiro começa com qual nota? A gente vai formar Dó menor. Dó. 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 Partindo do Dó tem que contar quanto? Que número é esse? 4. 4. Então vamos lá. Partindo do Dó. Falem. Quero ouvir vocês falando para poder ficar claro. Dó. Dó sustenido. Dó. Dó sustenido. Pronto. Mi. Não, 4. São 4. 1, 2, 3, 4. 3, Dó sustenido. Dó sustenido, né? Dó não. Ré sustenido, né? Ré sustenido. Ré sustenido, isso. Então vamos lá. Agora, partindo do Ré sustenido, vai andar quanto? 5. Então vamos lá. Ré sustenido 5. Comecem a contar. Mi. Ré sustenido. Tem que começar sempre de onde parou. Ah, o para conta comum. Parou aqui, ó, no Ré sustenido. Aí. Aí, Ré sustenido ainda, então é 1. Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Sol. Então, o acorde de Dó menor é formado por as notas Dó, Dó sustenido e Sol. Ficou mais claro agora? Dó, Todas as notas são assim. Oi? Todas as notas são assim. Isso. Pelo Por menos exemplo, eu quero fazer a um Fá. fundamental. Você vai fazer o acorde mais simples, entendeu? O acorde de Dó mais simples você monta desse jeito. O Dó maior. E o Dó menor desse jeito. Todo acorde que não tiver nenhum acréscimo, for desse jeito mais simples mesmo, é desse jeito. Maior 1, 5, 4, menor 1, 4, 5. É porque tem uns intervalos, entendeu? Que é uma terça maior, uma terça menor, mas eu não quero entrar nessa parte agora para não complicar mais, entendeu? Aí estamos só no acorde básico, o acorde mais básico que é o Dó. Mas todos, ó, se eu quiser fazer o acorde de Ré desse mesmo jeito, o acorde de Ré. Vamos fazer o de Ré maior. O Ré maior, 1, 5, 4. Então, Ré, né? Isso. 5, partindo do Ré. 1, 2, 3, 4, 5. Fá sustenido. E 4, partindo do Fá sustenido. 1, 2, 3, 4. Lá. Tá vendo? Acorde de Ré maior, Dó, Sim. Dó não, Ré, Fá sustenido e Lá. Então, é sempre esse modelo. Vou fazer acorde maior ou menor,
Você segue isso. Maior 154, menor 145. Lembrando sempre de contar com e de onde você parou. Então, essa parte ficou clara? Sim. Depois vocês podem printar, depois de praticar, montar todos os acordes. Montar o acorde de Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior. Depois montar os acordes de Dó menor, Ré menor, Mi menor. Depois você procura uma tabela no Google e confere se acertou. Um exercício prático vai ficar para casa. Posso continuar? Pode. Então vamos lá. Gente, parou de gravar a tela, foi? Peraí, parou de gravar. Meu Jesus amado. Mas é assim mesmo, né? Estamos nos esforçando. Deixa eu ver quanto tempo gravou ainda. Mas a gente continua de onde parou. 1, 2. Meu Deus, parece que não gravou nada. Será? Tava o símbolo de que tava gravando. Quer que eu grave a tela aqui do computador? Ah, tá gravando aqui. Meu Jesus, que susto. É porque tava minimizado. Oh, Sim. que prova, pai. Ainda bem que só veio eu e a Letícia. Eita. Mas tá dando certo, vamos prosseguir. Me assustei, viu? Pensei que não tava gravando, não. Porque digo, o povo já perdeu a primeira, aí perdeu essa outra que já era o replay, já para ter a segurança da gravação. Vamos prosseguir, então. Vou minimizar aqui. Tá. Campo harmônico. Campo harmônico maior. Primeiro, a gente tem que entender que o campo harmônico ele é formado por 7 graus. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto, quinto, sexto e sétimo. E aí o que acontece? Existem algumas regras. Primeiro, o segundo grau ele é menor, o terceiro grau é menor e o sexto grau é menor. Então, independente de que campo harmônico você está fazendo, se for o campo harmônico maior, de Dó maior, Ré maior, Mi maior, o campo harmônico de qual for, ele vai seguir esse padrão. Segundo grau maior, terceiro grau maior, segundo grau maior, terceiro grau maior, sexto grau maior, sétimo grau diminuto. Primeiro, quarto e quinto grau são Sol maior. E aí um exemplo do campo harmônico de Dó. Campo harmônico de Dó. Primeiro grau é maior, então Dó maior. Segundo grau é menor, Ré menor. Terceiro grau, Mi menor. Quarto grau, Fá. Quinto grau, Sol maior. Sexto grau, Lá menor. Sétimo grau, Si diminuto. E aí pode parecer um pouco confuso essa parte, mas deixa eu ver aqui como é que eu organizo para ficar mais claro. Vocês conseguiram entender essa parte aqui? Eu ficou muito confuso. Questão do campo harmônico. Pessoal, Eu tenho um pouquinho de dificuldade nessa questão do campo harmônico, eu tenho bastante dificuldade de entender, não é de agora. deixa eu ver se dá para montar aqui. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto, sexto e sétimo. E aí quero ver se vocês lembram. Quais são os graus que são menor? Hein, gente? Ixi, de cabeça, não sei não. Não vou lembrar. O segundo, o terceiro e o sexto.
maior, maior e maior. E aí, para a gente montar o campo harmônico, a gente tem que lembrar disso aqui, ó, dessa distância. Porque o campo harmônico ele vai partir aí, o campo harmônico de Dó. Ele tem que ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O campo harmônico de Ré vai ser Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Só que a gente tem que seguir esse modelo de distância. Como? De Dó para Ré. Qual a distância que a gente tem? A gente tem um tom. Um tom. Então, tom. De Ré para Mi, eu vou botar só um T, que fica mais fácil. Um tom. De Mi para Fá, a gente tem um semitom. De Fá para Sol, a gente tem um tom, não é isso? Gente, de Fá para Sol, um tom, não é isso? Sim. De Sol para Lá, tom. De Lá para Si, um tom. De Si voltando para Dó, a gente tem um semitom. Então, o padrão que o campo harmônico vai seguir quando a gente for formar vai ser sempre esse tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Pode parecer que está complicando, mas vocês vão ver quando a gente começar a montar. Pronto. Então, vamos fazer campo harmônico de Dó. Isso daqui é padrão, tem que aprender. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, fazendo e montando o campo harmônico de Dó. Dó é o primeiro, né? Então, primeiro grau é Dó. Dó maior. Segundo grau é o quê? Um tom também. Então, vamos lá para aquilo que a gente tinha mostrado. De Dó, subindo o tom, a gente para onde? Subindo um tom, bora. Meio tom, um tom. Então, a gente parou em Ré. Não foi isso? Isso. Ré. Só que o segundo grau ele é o quê? Menor, não é isso? Uhum. Menor. Então, é Ré menor. Entenderam? Tá, vamos lá. Tá, aqui é tom, que é o Dó, né? Agora daqui para cá, a gente botou um tom. Agora de Mi, de Ré para Mi, também é um tom. De Ré para Mi, a gente tem um tom, não é isso? Um tom. Porque é meio, meio. Então, um tom. Então, o terceiro grau, ele tem que ser um tom de distância do anterior. Que a gente começou pelo Dó, né? Na campo harmônico começa de Dó. De Dó, e aí o próximo acorde do campo harmônico tem que ser um tom de distância. Aí foi Ré, só que era menor. Aí o outro acorde do campo harmônico também tem que ser um tom de distância do acorde anterior, que foi Ré. Aí é Mi. Só que o terceiro grau também é o quê? Gente, o terceiro grau também é menor. Menor. O quarto grau, ele é meio tom. Então vamos lá. Partindo do Mi agora. Mi, meio tom é Fá, não é isso? Então o quarto grau é Fá. O quinto grau é um tom de distância da anterior, que é Fá. Então Fá, um tom. Meio, um tom. Sol. O sexto grau, cadê o sexto grau? Também é um tom. Então, a gente parou no Sol. Um tom para Sol é o Lá. Só que, lembrando aqui, sexto grau sempre é menor do campo harmônico maior. E o sétimo grau é um tom também, ó, que é o Si, porque de Lá até Si tem um tom. Só que, olha aqui a regra do campo harmônico, o sétimo grau ele é diminuto. Então, o Si ele é diminuto.
Gente, é um pouco mais complicado, mas vocês conseguiram entender? É mais ou menos. Pelo menos a essência. Eu tô anotando tudo aqui, depois eu vou voltando até eu pegar. Isso. Também qualquer dúvida vai mandando mensagem. Mas pelo menos entender. Vocês viram? Vocês conseguem entender o que foi que a gente acabou de fazer? A gente conseguiu montar um campo harmônico só com a teoria musical. Palmas para nós. É sério, gente. A partir disso, com essa regra, e você tendo o teclado, você monta qualquer campo harmônico. Ainda bem que vai ficar gravado para eu rever. Qualquer campo harmônico você consegue montar. Com essa regra tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E aí com o teclado você vai só contando. Entenderam? E aí qual a outra tarefa de casa? Montar todos os campos harmônicos. Campo harmônico maior de dó, de ré, de mi maior, de fá maior. Que aí pronto, vai ficar prato. Depois mandar uma foto lá no grupo. Quem estiver assistindo gravado também fazer isso. Montar todos os campos harmônicos do maior e mandar uma foto lá no grupo. E também lembrando montar cada acorde também e mandar a foto no grupo. Então vamos prosseguir. Função harmônica. Função harmônica aqui está definido como o mapa da música. E cada grau do campo harmônico tem uma função. Pode ser tônica, pode ser subdominante ou pode ser dominante. Então vamos lá. Voltar no campo harmônico que a gente mostrou. Ah, não, tem aqui em cima, fica mais fácil. Primeiro grau, tônica. Terceiro grau, tônica. Sexto grau, tônica. E o sexto grau, ao mesmo tempo que é tônica, também é relativa. Dominante. Dominante é o quinto grau, que é sol. E o sétimo grau, que é diminuto, ele também é dominante. E subdominante ficou o segundo grau e o quarto grau. E o que significa isso? Tônica, dominante, subdominante. São as sensações que os acordes passam. E as funções deles no campo. Olha que interessante, a tônica. O acorde de tônica tem a função de repouso, o lar da música, ponto de partida e chegada. Transmitir estabilidade e conclusão. Então, qual a função da tônica, se você for compor usando um instrumento? É trazer a sensação de repouso. Aí, lembrando, a tônica são os acordes do primeiro, terceiro e sexto grau. Subdominante é o afastamento e a preparação, cria movimento e abre caminho para a atenção. Então, o subdominante é o meio do caminho. Ele está preparando para algo, mas ainda não chegou no ápice. Então, é o afastamento, é a sensação de movimento, e aí é o quarto e o segundo grau. E o dominante é a tensão máxima. E quando você usa esse acorde, você está tensionando, e esse acorde pede e anseia por uma resolução que é a tônica. Então, usar essa técnica na hora de compor, usar as funções harmônicas, vai fazer com que sua música faça mais sentido. Porque se você quer gerar um sentimento de tensão na hora de compor, você vai colocar acordes de tensão que são os dominantes. Se você quer repouso, tônica. Se você quer movimento e quer preparar para algo, afastamento, subdominante. Então ficou claro, gente? Essa parte. Ficou. Vamos pegar, deixa eu ver se dá para pegar o violão aqui e tocar a tensão e o repouso. Dó. Dó. Dó é a tônica. Ré menor, subdominante aí, movimento. Agora, se eu quisesse tensão, sol. Vocês conseguem ver que ele está pedindo alguma coisa? Está tensionado, ele quer uma resolução. E essa resolução é dó. Vou tocar, quando eu cair no dó, vocês vão ver a sensação de alívio aí. Pegaram? Sim. Entenderam? Então é assim, você pode usar essas técnicas e usar as funções harmônicas para que sua música fique mais rica. Se você usasse um sol com sétima, ainda ficava mais tenso ainda.
Então é só ir aplicando, que essa música vai ficando muito mais rica e vai combinando mais aquilo que está escrito na letra com os acordes que estão sendo tocados. Então, a gente conclui essa primeira parte da aula, que é a teoria musical, introdução, no caso, né? A gente deu uma introdução à teoria musical. Pena que o início do slide não estava apresentando, mas depois a gente corrigiu isso. Deixa eu ver vocês. Ver se vocês estão com cara de que está com muita dúvida. E aí, dessa parte, tem alguma dúvida, gente? Não, na verdade, assim, agora a gente tem que pegar, né, o slide e ir estudando e até compreender, porque alguma coisinha ou outra a gente fica meio, né? É muita novidade, né, José? Sim. É uma coisa que, na verdade, não é uma coisa comum do nosso cotidiano. Então, assim, mas não é um bicho de sete cabeças, não. É algo que dá pra pegar, sim. Eu estou tentando ser o mais didático e mais claro, por isso que eu quis, não, vamos trabalhar com exemplo, vamos escrever mesmo e montar, para não ficar assim, é tanta de distância, e faça e monta. Então eu tentei, não, vamos pegar alguns exemplos, aplicar, para poder ficar bem claro, ficar bem didático, para que o pessoal possa entender. Eu vou ter que dar uma pausa na gravação agora, porque o que acontece? Vai cair a chamada em 12 minutos. Aí, para não cortar o outro slide na metade, vou parar a gravação, vamos abrir outro Meet para não cair, viu? Então, vão ser divididos em 2 vídeos. Já deu 46 minutos, então rendeu, viu aí?